Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Rapaz, eu gosto do meu café puro, café preto, puro, com um pouquinho de açúcar, para começar o dia bem. É verdade, para acordar, né? Digamos assim. Ô, Exatamente. Dimitri, queria conversar contigo sobre a história do cartão alimentação, né? Você gravou um áudio semana passada explicando, então eu queria que você detalhasse melhor aqui. O que aconteceu? Qual foi o problema com relação a esse cartão? Mário, a gente está vivendo uma época de pandemia, né? A pandemia, ela atravessa vários setores, ela atravessa a sociedade no setor produtivo, ela atravessa a sociedade no setor, nas questões de pessoal, até as questões religiosas. A gente está vendo que isso está muito em voga agora. Teve uma lei que o governador sancionou ontem sobre culto religioso. Então, a gente viveu um problema, está vivenciando um problema diante da empresa fornecedora dos cartões. A gente, no ano de 2020, a gente contratou uma empresa com base na lei 13.979, que foi a lei que 2020, né, que foi a lei que regulamentou as contratações públicas, o auxílio público que Bolsonaro mandou, o presidente Bolsonaro mandou para os municípios, enfim. Essa lei previa prazos mais curtos para os processos de contratação emergenciais. Então, a gente utilizou-se da prerrogativa dela e contratou uma empresa. O contrato dessa empresa vigorou até fevereiro desse ano. Então, já no começo de fevereiro, a gente começou a planejar a contratação de uma nova empresa para substituir a anterior, ou se a mesma empresa ganhasse, sem problema. Só que o rito estabelecido a partir de 2021 já não podia mais ser o rito da lei 13.979, que era mais rápido. Então a gente lançou o edital de licitação e essa licitação transcorreu normalmente, só que várias outras empresas elas se cadastraram e começaram a se recorrer entre si. Então existem prazos e esses prazos têm que ser cumpridos. São prazos processuais dentro do processo de licitação. Quando uma empresa recorre, todas as demais são instadas a se manifestar e a CPL tem que dar uma decisão. E, enquanto isso, o processo fica suspenso. Então, esse processo se arrastou um pouco, até meados de abril. O que aconteceu em abril, foi selecionada uma empresa, foi a vencedora, uma empresa de São Paulo, se eu não estiver enganado, uma empresa de Campinas, chamada Berlim, e a gente firmou o contrato com ela. Então ela tinha 10 dias para entregar os cartões. Aconteceu um problema com ela. Ela foi ao mercado atrás de plástico para a confecção dos cartões. O plástico é um insumo, né, para a confecção dos cartões, para mandar para a gente. Aconteceu que o fornecedor de plástico dela estava sem plástico devido à pandemia. Então ela foi buscar no mercado e isso atrapalhou a confecção dos cartões. O último contato que nós tivemos com ela, ela tinha nos pedido 10 dias, foi o que eu passei no vídeo de 2 dias atrás, né? A imprensa tinha pedido 10 dias, mas a gente soube ontem que a primeira remessa dos cartões já tinha chegado em Recife ontem, deve estar chegando a Caruaru hoje, então amanhã a gente já deve estar começando a fazer a distribuição. São prazos processuais, Mário, eu falo com muita tranquilidade, e a gente não, infelizmente, o tempo da demanda, e a gente sabe que a demanda é importantíssima, a demanda do aluno, da mãe do aluno, mas a gente também tem um tempo processual, e esse não pode ser atropelado só pena da gente pagar por improbidade administrativa, por crime, enfim. E a gente da Procuradoria trabalhou incansavelmente junto com o pessoal da Comissão de Licitação para garantir que todos os atos fossem legais. Então, infelizmente, isso aconteceu e isso acontece em contratações públicas, né? Existe uma burocracia que tem que ser observada e determinou nesse atraso todo. Mas isso vai ser regularizado já, e aí a população vai ficar tranquila porque vai haver um cronograma efetivo de pagamento desse cartão alimentação do Aravani. Ô Dimitri, a grande pergunta que todo mundo faz é por que tem que ter licitação nesse caso, já que é um caso emergencial, não caberia uma dispensa de licitação? Queria que você explicasse isso também. Tá, Mário, muito oportuna a sua pergunta. Repare só,
Tribunal de Contas da União, que é o órgão que é responsável por emissão de jurisprudências e de matérias formuladas sobre licitações públicas, ele já consolidou o seu entendimento, e o Tribunal de Contas, por ser da União, quando ele decide, ele tem jurisdição sobre nós, sobre aqui em Caruaru, sobre os estados federados, sobre a própria União, né, e sobre o Distrito Federal. Então, o Tribunal de Contas da União entende que não pode haver a utilização do recurso da contratação emergencial quando quando não se configura essa emergência. A gente efetivamente deflagrou o processo no tempo correto, entende? E o que aconteceu foi entraves durante a tramitação do processo. A gente não tem como estimar uma contratação emergencial durante a tramitação do processo. Eu não tenho como saber se eu posso fazer uma contratação para 30, para 60, para 90 dias durante um processo que já está tramitando. E eu posso incorrer num erro gravíssimo, que é eu estipular um valor de contratação direta com base no pesquisa de mercado e o processo de licitação dá um valor menor, o que vai caracterizaria que a gente comprou por emergência mais caro do que pagou com a licitação, entende? Os preços podem variar e isso gera improbidade administrativa também. Então, como eu expliquei no começo, existe uma burocracia, essa burocracia tem que ser rigorosamente observada porque nós estamos lidando com dinheiro público, né? Então a gente tem que ter o zelo adequado. Infelizmente é o tempo do processo, não é o tempo da necessidade, mas a gente tem que observar com muito rigor esses a gente pode dizer são entraves da lei, mas esses entraves não podem ser abreviados, sob pena de dar prejuízo ao erário. Ô Dimitri, mudando um pouquinho de assunto e aproveitando a sua participação aqui, né, o Ministério Público está contestando um contrato de 2017, né, a Prefeitura até emitiu nota sobre isso e ele alegra, né, fala em empresa de fachada, enfim. O que é que a Prefeitura diz sobre isso, né? O que é que você, enquanto procurador, diz sobre isso? Mário, eu também vou lhe agradecer a oportunidade de estar falando sobre isso aqui. Repare só, essa notícia que o Ministério Público estaria processando a Prefeitura por uma empresa supostamente de fachada, de alguma coisa que aconteceu no processo de contratação emergencial de caçambas e recolhimento de entulho no exercício de 2017. Veja, dessa notícia que saiu esse final de semana e foi multiplicada pela imprensa, sobretudo de blogs, a gente achou curioso, porque nós não fomos citados de nada, nós não temos conhecimento sobre nenhum processo novo. No entanto, sobre a mesma matéria, o Ministério Público já tinha entrado com 2 processos no exercício de 2018 e esses 2 processos já foram julgados improcedentes pela Vara da Fazenda Pública aqui de Caruaru, pelos mesmos motivos. Então a gente não sabe se essa notícia que foi veiculada é uma notícia antiga, alguém fez uma pesquisa e pegou uma notícia antiga no site do Ministério Público, ou se realmente o Ministério Público propôs uma outra demanda da qual a gente não tem conhecimento ainda por não ter sido citado, entende? Então, por isso que a nota da Prefeitura ela vai no sentido de que tem tranquilidade quanto às contratações emergenciais que fez no início da gestão, em 2017, em virtude da paralisação dos serviços públicos no final da gestão anterior, em 2016, sobretudo de coleta de lixo urbana, e para isso foi lançado mão de contratações emergenciais no início de 2017, então a gente tem muita tranquilidade quanto a isso, mas essas questões em si já foram colocadas no judiciário e a gente venceu as 2 ações de improbidade que o Ministério Público tinha proposto. Não sabemos se é alguma coisa nova ou se a notícia está se reportando a esses processos, no entanto é uma notícia que não está completa. Eu só posso ter bastante certeza no que eu estou te dizendo a partir do momento que a gente seja citado. Mas hoje a gente vai chegando na terça-feira e não chegou nenhum processo novo na Prefeitura. Veja, eu estou aqui com a notícia inclusive aberta e a última movimentação nela foi de 8 de março de 2021.
Então, enfim, é uma coisa que está aqui. Mas aproveitando também, e sobre essa história da nulidade do plano diretor, né? O que é que você diz sobre isso também? Mário, vejo, curiosamente também é um assunto que está na mesma linha de intelecção. O plano diretor era um plano diretor que estava defasado há 14 anos, né? Uhum. O plano diretor tem que ser revisto a cada 10 anos, recebemos a gestão, iniciamos as tratativas, fizemos as reuniões, enfim. O plano diretor é um plano diretor que ele tem que convergir todos os interesses da sociedade caruaruense. A gente tem um plano diretor que está sendo periodicamente contestado por duas classes bem definidas. Câmara Setorial da ASIC, da Associação Comercial de Caruaru, e empresas construtoras que não fazem parte da Câmara Setorial da ASIC. Esses são apenas dois players, dois atores das relações de construção civil e de desenvolvimento da cidade, né? A cidade ela é programada para que a população tenha mobilidade, que a população tenha arborização, urbanismo, que ela tenha condições a cidade crescer e as pessoas não viverem em locais inóspitos, afastados, com dificuldade de acesso, com dificuldade de linha de ônibus, com falta de serviços públicos. Então, o plano diretor ele é construído ouvindo vários players, inclusive a comunidade beneficiada. Foram feitas audiências públicas e com participação da SIC, nós temos com empresários da Câmara Setorial da SIC, nós temos fotografia dessas reuniões, nós temos ata, e foi construído na oportunidade um plano diretor novo. Esse plano diretor foi aprovado na Câmara de Vereadores, foi sancionado pela prefeita e virou lei. Então não há de se falar em nulidade de lei. Nulidade de lei, ela não existe. O que existe, o que pode ser alegado, são ações de inconstitucionalidade de lei. Então quem tiver manejar algum tipo de ação para se contrapor às regras do plano diretor vigente, tem que buscar numa ação de inconstitucionalidade que não tramita nem em Caruaru, ela tramitaria no seio, numa ação originária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, tá? Por ser um ato normativo municipal, quem tem a competência para julgar de forma privativa é o pleno do Tribunal de Justiça. Então, esse tipo de movimentação a gente não recebeu aqui em Caruaru ainda. Continua na mesma linha do processo anterior que a gente comentou. A Procuradoria não recebeu, e nós é quem recebemos todas as intimações e citações processuais do município. Nós também não temos ciência de nenhum processo oficialmente. Então eu não posso tecer comentários mais específicos sobre fatos ligados a esse suposto processo, mas posso te garantir que o plano diretor foi feito ouvindo todos os segmentos. Se temos um ou dois segmentos que estão insatisfeitos, tem que haver a compreensão que o plano diretor não é um plano diretor para um segmento, mas para a sociedade inteira. Ok, Dimitri, obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia para você. Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. A gente está sempre à disposição. Assim que precisar, pode ligar que a gente está aqui para esclarecer o que for preciso da nossa gestão à frente dos interesses do município de Caruaru. Forte abraço.